Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Pedro Leite, aqui da cidade de Botucatu e responsável da igreja Casa de Oração, a Resposta de Deus. Eu quero meditar nesta manhã na palavra de Deus com um tema baseado na Santa Bíblia Sagrada, as seleções de Deus para o povo servi-lo e adorá-los, tá? E também quero provar que não existe divisor, conforme até a gente é chamado, não existe divisor para aquele que realmente quer andar na luz da palavra de Deus, andar na verdade. Para isso eu quero iniciar a leitura nesta manhã no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. A criação dos seres viventes. Louvado seja Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou. E Deus lhe disse-lhe: frutificai e multiplicai vós, e enchei a terra, e sujeitais e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo o animal que se move sobre a terra. Nós vemos nesse texto sagrado que após Deus criar o homem, ele deu autoridades para todos os seres viventes que existia na terra ou que existe na terra. Deus deu toda essa autoridade. E a ordem era para multiplicar, crescer tremendamente esses seres humanos que Deus havia criado. Só que no decorrer do tempo, esses seres humanos vieram se afastar de Deus. E a Bíblia, ela é muito clara que Deus, ele não gosta, Deus odeia o pecado. Deus arrepende de ter formado o homem. Por isso que nós vamos aqui na palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Gênesis, no capítulo 7, no capítulo 6 e versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até aos répteis, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Por que que Deus arrependeu de haver feito o homem? Porque o homem partiu para o erro. Ele parte para o pecado. Por isso que eu digo que aqui Deus forma a primeira seleção. Deus tira o homem que andava na tua presença, para formar uma nova geração. Por isso que ele aparece a Noé e diz que ele ia destruir tudo o que tinha formado, todo o homem, porque o homem havia afastado de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele ordena a Noé que formasse ou fabricasse
uma grande embarcação. Deu as medidas, as normas, porque Deus queria conservar em vida alguém que andava na presença dele, né? Então Deus aparece a Noé. E o segredo, queridos, muito importante para nós, dos nossos dias, é acreditar na mensagem de Deus. Deus ia destruir, mas só que Deus, vocês viram que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, naquele versículo, ele diz que era para o pessoal frutificar ou encher a terra, multiplicar a terra. E agora, se Deus destrói tudo, como ia ficar essa promessa de Deus? Só que a gente vê no versículo 13 do capítulo 6, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu desfareis com a terra. Mas Deus traz a solução para o teu servo. Deus traz a solução para aquela família abençoada, que andava na presença de Deus, né? Talvez que quando Deus disse a Noé que ia destruir tudo, quem sabe Noé pensa, mas como que vai ficar esta promessa que Deus fez lá atrás, que é para multiplicar, encher? Será que Deus ia criar o povo para depois destruir, matar? Não, Deus só destrói aquele que não anda na presença dele. A obra que Deus disse, ela ia continuar. No versículo 14, faz para ti uma embarcação de madeira, de gofer, e fará o compartimento na arca, e betumará por dentro e por fora, com betume. Foi o que aquele servo de Deus ele fez. Ele começa a trabalhar na embarcação. Essa embarcação que seria simbolizar a sua vitória. A vitória de todo aquele que acreditasse na mensagem da santa e poderosa palavra de Deus. Só que a gente vê no texto sagrado que aquele homem, ele luta, ele batalha constantemente. Ninguém deu ouvido à mensagem que aquele homem pregava. Aquele homem, creio eu que não foi fácil. Ele construía aquela enorme embarcação. Irmão, o ser humano da época, eles não acreditaram na mensagem de Deus. O que chama a atenção nós, amado, é que os próprios animais, eles entraram um a um, de dois em dois na arca, obedecendo a voz de Deus. Só que o dia do dilúvio chegou. A seleção de Deus, mais uma agora, estava feito, estava formado. Deus acreditou naquela família. Com certeza Deus disse: olha, eu vou destruir esse povo que eles afastaram da minha presença. Eles viraram o rosto, viraram a costa para a minha palavra. Então eu vou dar um basta, eu vou dar um fim. Agora eu tenho uma família abençoada, uma família que eu chamei, uma família que obedeceu a minha voz, uma família que deram crédito na minha santa palavra. O dia do dilúvio chegou. Capítulo 7, versículo 1, Menecotumanábia. Deus mais uma vez visita Noé. Desta feita, era uma ordem de uma bênção tão grande. No versículo 1 do capítulo 7 de Gênesis, depois disse Deus a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante
de mim nesta geração. Deus olhava para Noé, queridos, e via aquele homem honesto, via aquele homem servindo a Deus na luz da palavra, via aquele homem, Menico Xionábia, pagando um preço ouvinte da palavra de Deus, mas não desistiu, chegou até o dia da grande vitória. Entra, Noé, entra você, tua família na arca, porque você foi justo na minha presença. O que, amados irmãos, o que a gente aprende com isso é que vale a pena nós servirmos a Deus, vale a pena nós andar na contramão do mundo, porque o dia da nossa vitória também vai chegar. Como chegou para esta família abençoada que viveu no meio de um povo corrupto, que viveu no meio de uma geração incrédula, que viveu no meio de um povo criminoso, um povo que afastaram de Deus, mas aquele homem, aquela família andou maniolu na luz da verdade. O que nós, amados, aprende com isso, que vale a pena nós servirmos a Deus na luz da palavra, porque o que nos espera é algo tremendo, é algo maravilhoso. Então vale a pena sim, quem sabe nós ser rejeitado pela sociedade, chama nós até de crente quadrado, que nós estamos vivendo o tempo antigo, só que a obra e a palavra de Deus, ela não muda. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, é amanhã, é eternamente. Então, eu creio, queridos, que vale a pena nós andar na presença de Deus, como valeu a pena para Noé andar na presença de Deus. Deus forma agora uma seleção. Esta seleção que Deus queria era o povo para ir morar no céu, era um povo para ser salvo no grande dia final. Louvado seja Deus. Só que, mais uma vez, os anos foram passando. Os estudiosos da Bíblia Sagrada diz que cerca de 350 anos passou, mas o povo novamente volta a corromper. Deus precisava formar novamente mais uma seleção de uma nação eleita. A geração de Noé, com o passar dos anos, foram se corrompendo. Deus, ele olhava do céu, ele não via um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram, destituído estava da glória de Deus. Mas Deus amado, ele não ama o pecado, Deus não gosta do pecado, mas só que Deus tinha um projeto de separar um povo seu para morar no céu naquele dia final, para levar para a glória naquele dia final. Mas agora estava frustrado os planos de Deus. Então Deus precisava novamente, mais uma vez, fazer uma seleção. É o ponto, querido, que eu chego nesta manhã. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo esta palavra de Deus, que o homem e a mulher que procura andar na presença de Deus, ele não é divisor. Talvez o povo nós chama de divisor, mas quem quer andar na verdade não é divisor. Eu quero provar nesse texto sagrado, aqui no próprio livro de Gênesis, no capítulo
no capítulo 12, louvado seja Deus, no versículo 1 e 2, olha o que diz a palavra de Deus, preste atenção. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. É o ponto que eu quero chegar com vocês aqui nesta manhã. Amados, Deus poderia usar Abraão no meio da tua terra, no meio da tua parentela. Deus é o dono da obra, Ele é o Deus todo-poderoso. Facilmente Ele poderia levantar uma nação no meio da parentela ou na terra de Abraão. Só que Deus, Ele aparece a Abraão e ordena: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente aprende aqui neste texto que o projeto de Deus estava em pé, a obra de Deus estava em pé, mas ele precisava tirar Abraão do meio da tua parentela. Ele precisava, para formar a seleção de Deus, ele precisava tirar Abraão do meio da tua terra, para formar uma nação, porque Deus, Ele separa o povo. Deus, a Bíblia diz que Ele quer um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. A família, a terra de Abraão não era um povo especial, não era um povo seu, não era. Então, Deus precisava tomar uma decisão. Veja por que Deus, Ele tira Abraão do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Aqui no livro de Josué, no capítulo 24, louvado seja Deus, diz a palavra de Deus no versículo 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou vendo aqui, louvado seja Deus. Ali no livro de Josué, olha o que diz a palavra de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio, antigamente habitava nosso pai Tera, pai de Abraão e pai de Naô, e servia a outros deuses. Veja que eles eram um povo idólatra, era um povo que não servia a Deus, era um povo que tinha desviado da verdade. Por isso que eu afirmo para vocês nesta manhã que o homem que procura andar na verdade de Deus, que procura desviar do pecado, Deus, Ele tira você. Quem sabe você congrega em um ministério que anteriormente era uma bênção, né? Andava na presença de Deus, fazia conforme Deus ordenava, andava na presença de Deus.